Pode-se definir evaporação como a operação de concentração de uma solução por evaporação do solvente. Trata-se das mais antigas operações de separação empregadas em escala industrial. A importância da operação de evaporação pode ser ilustrada por meio dos processos de produção de açúcar de cana e de café solúvel. No primeiro, uma solução de sacarose é concentrada de maneira a permitir que a operação de cristalização, que gera os cristais de açúcar, possa ser realizada. No segundo, o extrato de café é concentrado até que seja possível fazer a secagem no atomizador. Os processos de fabricação de doce de leite e geleias também acontecem por evaporação, bem como o suco concentrado de laranja, que está entre os principais produtos de exportação para os Estados Unidos. Nos casos industriais mais frequentes, a evaporação ocorre na temperatura normal de ebulição da solução. A maioria das soluções alimentícias são soluções aquosas e o principal objetivo da evaporação é retirar parte dessa água do alimento. O arranjo de evaporadores pode ser feito de duas maneiras: simples efeito e múltiplo efeito. Denomina-se evaporação de simples efeito aquela que ocorre em um ou mais corpos, operando a mesma pressão. A solução a ser evaporada é alimentada no topo do evaporador. Vapor de aquecimento entra no evaporador para aquecer a solução de alimentação. Essa troca de calor faz com que o vapor de aquecimento se condense e que parte da água do alimento evapore, saindo pelo topo do equipamento. Esse processo gera como produto uma solução mais concentrada em solutos. A evaporação em múltiplo efeito é um sistema de evaporação constituído de múltiplos evaporadores, em que o vapor proveniente de um efeito é utilizado como meio de aquecimento para o efeito subsequente, operando em uma pressão maior. Aqui temos um arranjo com 3 evaporadores. A solução a ser evaporada é alimentada no último evaporador. Neste equipamento se produz uma solução mais concentrada em solutos, que alimentará o próximo evaporador. E assim sucessivamente, até o produto com a concentração desejada. O vapor de aquecimento é alimentado no primeiro evaporador, caracterizando um sistema em contracorrente. Porém, podem existir outros arranjos. O vapor gerado no primeiro evaporador alimenta o sistema de aquecimento do segundo evaporador, assim como o vapor gerado no segundo evaporador alimenta o sistema de aquecimento do terceiro evaporador. O requisito básico para que o evaporador de um efeito possa ser usado como vapor de aquecimento de outro efeito é que este último opere a uma pressão mais baixa que a pressão do evaporado gerado no efeito anterior, ou seja, a temperatura de condensação do primeiro deve ser maior do que a temperatura de ebulição do seguinte. Elevação da temperatura de ebulição. A temperatura da solução no corpo do evaporador não é necessariamente igual à temperatura de ebulição do solvente na pressão de operação. Essa diferença de temperatura pode estar associada aos efeitos da concentração e da altura do líquido. A temperatura de ebulição em um ponto situado abaixo da superfície do líquido é maior do que naquele ponto na superfície. Esse efeito será mais pronunciado quanto maior a profundidade e quanto maior a velocidade no tubo. Desta maneira, tem-se a diminuição da diferença de temperatura entre o vapor e a solução, reduzindo assim a capacidade de evaporação. A pressão de vapor de uma solução é menor que a do solvente puro na mesma temperatura. Portanto, para certa pressão de operação, a temperatura de ebulição da solução é maior que a do solvente puro. A este fato denomina-se EPE, elevação do ponto de ebulição. A EPE é função da concentração e do tipo de soluto. Quando o ponto de ebulição da solução sobe com a concentração, o potencial térmico diminui e, consequentemente, a capacidade de transferência de calor também. Elaboramos um experimento para observarmos que a concentração de solutos na solução interfere na capacidade de transferência de calor.
Primeiro, aquecemos 1 litro de água em uma panela, colocamos ela sobre a chama do fogão e depois que entrou em ebulição, medimos a temperatura e a massa a cada 2 minutos. Foram feitas medidas por 10 minutos após fervura. Observem o gráfico. O eixo X mostra o tempo de fervura e o eixo Y mostra a massa de água evaporada. Quanto mais tempo, mais água evapora. Calculamos a vazão média de água em quilos por segundo e consultamos o valor da entalpia de evaporação na tabela para 95 graus Celsius, que foi a temperatura em que o sistema entrou em ebulição. E aplicamos na equação do calor latente para descobrir a taxa de transferência de calor, que é igual a 1,041 kJ por quilograma. A segunda parte do experimento foi a produção do doce de leite. Aquecer a mistura de 1 litro de leite com 300 gramas de açúcar, medir a temperatura, a massa e os sólidos solúveis após o primeiro minuto de fervura. Repetimos esse processo a cada 2 minutos até o tempo de 29 minutos. No gráfico, podemos ver que conforme aumentou o tempo de fervura, mais água evaporou, como mostra a linha azul. E a solução ficou mais concentrada de açúcar, com mais sólidos solúveis, conforme mostra a linha cor-de-rosa. Utilizamos a entalpia de vaporização da água a 95 graus Celsius e calculamos a taxa de evaporação da água em quilos por segundo. Utilizando a equação do calor latente, que é o calor é igual a massa vezes a entalpia, para obter a taxa de evaporação da água igual a 0,705 kJ por segundo. Neste experimento, pudemos ver claramente a ação do EPE, já que na solução mais concentrada, a solução de doce de leite, o valor do potencial térmico é menor que da água pura e, consequentemente, a capacidade de transferência de calor diminuiu de 1,041 kJ por segundo para 0,705 kJ por segundo, uma redução de 30%. Balanço de massa e energia. A figura mostra um evaporador de simples efeito, em que são indicadas as correntes de solução alimentada, F, de concentrado, P, de vapor gerado, V, de vapor de aquecimento, H, e seu respectivo condensado, C. Aqui temos dois sistemas fechados, o sistema da solução a ser evaporada e o sistema de aquecimento. Não há troca de massa entre eles, somente de energia. Os balanços de massa para eles são: balanço de massa global da solução é a massa de F é igual à massa de P mais a massa de V. O balanço de massa do componente sólido da solução é a massa de F vezes a fração mássica de sólidos em F é igual à massa de P vezes a fração mássica de sólidos em P. Aqui, o vapor gerado V não possui sólidos em sua composição, então ele não entra na equação de balanço de massa por componente sólido. E o balanço de massa global do sistema de aquecimento é a massa de vapor que entra, H, é igual à massa de condensado que sai. O balanço de energia calorífica para um evaporador de simples efeito em regime permanente é expresso por calor em F mais calor em H, que são os calores que entram no sistema, é igual ao calor em C mais o calor em P mais o calor em V, que são os calores que saem do sistema. Analisando os tipos de energia calorífica, o tipo de calor em F é o calor sensível, pois vai ocorrer um aumento da temperatura da solução a ser concentrada de sua temperatura inicial até a sua temperatura em ebulição. O calor do vapor do aquecimento é o calor latente, porque para realizar o aquecimento, o vapor vai liberar energia proveniente do processo de condensação. Da mesma forma, o calor contido no condensado é o calor latente. O calor do produto é representado pela equação do calor sensível, pois no produto obteremos uma solução mais concentrada numa maior temperatura. E o calor do vapor gerado envolve tanto calor sensível quanto calor latente, pois a parcela de água a ser evaporada da solução de entrada
vai receber calor sensível para aumentar a sua temperatura, da temperatura de entrada até a temperatura de ebulição. E quando ele chegar na temperatura de ebulição, essa massa de água vai ser evaporada para concentrar a solução. Portanto, também envolve calor latente. Vamos resolver um exercício. Calcular a vazão de vapor de água saturado a 120,8 kPa necessário para concentrar 1000 kg por hora de suco de 12% até 20% de sólidos em um evaporador de simples efeito operando a 95 graus Celsius. A temperatura inicial do suco é de 10 graus Celsius. O CP do suco é igual a 4 kJ por kg Kelvin e o CP da água é igual a 4,18 kJ por kg Kelvin. Então aqui nós temos o evaporador, nele entra 1000 kg por hora da solução. Essa solução é composta dos componentes sólidos e água. Estou considerando como índice 1 os sólidos e o índice 2 a água. Essa solução que entra possui 12% de sólidos, então a fração mássica de sólidos em F é 0,12 e a fração mássica de água em F é 0,88. Obteremos um produto que é o suco mais concentrado, com 20% de sólidos, ou seja, a fração mássica de sólidos em P é 0,2 e fração mássica de água em P é 0,8. O evaporador trabalha a 95 graus Celsius. Para concentrar a solução, gera um vapor chamado de V. Nós temos também como dados no enunciado a temperatura de entrada do suco, que é 10 graus Celsius, e o CP do suco e o CP da água. Todo esse sistema vai ser aquecido por um vapor que gera um condensado após transferência de calor dentro do evaporador. E o que o exercício quer é a quantidade deste vapor que é necessário para fazer essa concentração de 12 até 20% do suco. Então vamos iniciar com o balanço de massa global do suco. Nós podemos incluir F é igual a massa em P mais a massa em V. Fica 1000 é igual a massa de P mais a massa de V. Vamos então fazer o balanço de massa dos sólidos no sistema suco. Multiplicamos as massas por suas respectivas frações mássicas e substituímos os valores. Fica 1000 vezes 0,12 é igual a MP vezes 0,2 mais MV vezes 0, já que o vapor gerado não possui sólidos. Então, elimina da minha equação do balanço de massa por componente e eu consigo encontrar que a massa em P é igual a 600 kg por hora. Substituindo na equação do balanço de massa global, encontramos que a massa em V é 400 kg por hora. Fazendo então o balanço de massa global do sistema do aquecimento, nós encontramos que a massa em H é igual à massa em C. E o balanço de energia calorífica do evaporador é a soma das energias que entram é igual à soma das energias que saem. Lembrando que aqui nós temos dois sistemas fechados, o sistema suco e o sistema de aquecimento. Eles são denominados sistema fechado porque eles não trocam massa entre si, mas eles trocam energia. Então, quando a gente faz o balanço de massa, nós consideramos dois sistemas. Quando falamos em balanço de energia, o evaporador é um sistema só. Então, nós temos entrando de energia F e H e saindo nós temos C, P e V. Lembrando que para F e para P nós temos calor sensível, para H e para C nós temos calor latente e em V nós temos calor sensível e calor latente. Nós vamos utilizar essas equações para substituir no lugar do balanço de energia. Nós temos a equação do calor sensível em F, em H o calor latente, em C o calor latente, em P o calor sensível e em V calor sensível mais o calor latente. E aqui nós obtemos mais alguns dados do sistema. O enunciado diz que a pressão em H é 120,8 kPa. Como nós estamos trabalhando com vapor saturado, a pressão do condensado é a mesma. E a temperatura de operação do evaporador é 95 graus Celsius. Então, eu considero que a temperatura do meu produto e a temperatura do evaporado é 95 graus Celsius. Como a unidade do CP está em kJ por kg Kelvin,
eu vou passar todas as temperaturas para Kelvin. Então, somando 273,15 as temperaturas, eu obtenho que a temperatura de entrada do suco é 283,15 Kelvin e que a temperatura do produto e do evaporado é 368,15 Kelvin. Tendo a pressão de operação do vapor de aquecimento, eu vou descobrir a entalpia do vapor saturado a 120,8 kPa. Na tabela, eu identifico a coluna de entalpia do vapor saturado, encontro a pressão de 120,8 kPa, que aqui na tabela está em megapascal, e posso dizer que a entalpia é 2.683,8 kJ por quilograma. Também vou encontrar a entalpia do condensado, que é a entalpia do líquido saturado a 120,8 kPa, então é na mesma linha, só que na coluna do líquido saturado. Nós temos o valor de 440,15 kJ por quilograma. Para finalizar o uso da tabela, eu vou encontrar o ΔH de evaporação a 95 graus Celsius, que é 2.270,2 kJ por quilograma. Complementando meu conjunto de dados, tenho as entalpias que eu acabei de encontrar na tabela, e agora é substituir os valores na equação. Olhando para a equação, nós temos duas incógnitas, a massa de vapor que entra e a massa de condensado que sai. Lembrando que, no balanço de massa global do sistema do aquecimento, a massa que entra em H é igual à massa que sai em C, nós podemos substituir MC por MH. Resolvendo a parte numérica, nós encontramos que a massa de vapor que entra no evaporador para realizar o aquecimento do suco é de 568,1 kg por hora. Esses foram os livros utilizados na elaboração desta aula. Obrigada por assistir. Dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou no e-mail robertaleone@utfpr.edu.br.